Olá, turminha, vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje vai ser sobre Joan of Leeds, uma freira da Idade Média que fugiu do convento. No início do século XIV, uma freira chamada Joan of Leeds, ou Joana de Leeds, fingiu sua própria morte com um manequim improvisado e até um enterro falso. Alguns pesquisadores do Reino Unido recentemente reexaminaram e traduziram uma carta que o arcebispo da cidade de York escreveu sobre essa aventura. Vários séculos depois, este documento permanece o único registro conhecido da fuga corajosa de Joan da casa de São Clemente de York. A carta de 1318 do arcebispo William Melton é um pouco vaga sobre como exatamente tudo isso aconteceu. Ele escreveu que, com a ajuda de vários de seus cúmplices malfeitores com malícia premeditada, Joan of Leeds construiu um manequim à semelhança de seu corpo a fim de enganar os devotos fiéis, e ela não teve vergonha de providenciar seu enterro em um espaço sagrado entre os religiosos daquele lugar. A carta não descreve a aparência ou o tamanho do boneco de Joan. Historiadores especulam que ela pode ter enchido uma mortalha com terra ou areia para fazer o boneco em tamanho real e providenciando assim o seu enterro. O arcebispo enviou sua carta a um líder religioso da cidade de Beverley por causa de um boato de que Joan foi vista lá. Ele exigiu que ela voltasse para sua casa religiosa, lamentando que agora ela vagueia livremente para o notório perigo de sua alma e para o escândalo de toda a sua ordem. Embora o arcebispo não soubesse por que Joana fugiu, ele não teve problemas em criar um motivo, dizendo que ela foi seduzida pela indecência e que ela se envolveu de forma irreverente e perverteu seu caminho de vida com uma arrogância para o caminho da luxúria carnal e para longe da pobreza e da obediência. Era aquele tradicional julgamento patriarcalista da Idade Média que condena qualquer tipo de liberdade feminina. Freiras em fuga eram raras, mas não eram inéditas em sua época em que as meninas se tornavam freiras desde os 13 anos. Tanto a devoção religiosa quanto as práticas provavelmente motivaram as meninas a escolher esse caminho. As mulheres tinham dificuldade em encontrar outro trabalho para se sustentar e enfrentavam dificuldade em encontrar um marido se não tivessem um bom dote. Sobreviver podia ser difícil, e talvez o maior benefício de estar em uma casa religiosa era o de sempre ter cama e comida. Pela arqueologia, podemos dizer que as pessoas que viviam em casas religiosas, mesmo as bem pequenas como aquela em que Joan de Leeds vivia, provavelmente tinham em média um padrão de vida melhor do que as pessoas comuns fora da vida religiosa. A alta taxa de mortes de mulheres no parto também foi um fator que explica por que freiras costumavam viver um pouco mais do que a média das mulheres na Idade Média. Às vezes, até mesmo as famílias mais ricas podiam querer que pelo menos uma de suas filhas se tornasse religiosa para terem um privilégio religioso, para que ela assim pudesse orar pela família, mas também como uma alternativa para encontrar um marido e dar-lhe um dote. Mas a vida de clausura não era para todos, e algumas freiras se rebelaram. O clássico livro Decamerão, por exemplo, que era uma coleção de histórias do século XIV do escritor italiano Giovanni Boccaccio, inclui um conto sobre freiras brincalhonas que mais tarde inspirou a comédia de 2017, As Pequenas Horas. Infelizmente não sabemos qual era a formação de Joan, porque ela se tornou freira ou porque ela fugiu. Nós nem sabemos sua idade, que pode ser desde o início da adolescência até meados dos 30 anos. Muitos sugerem de que ela estava no extremo mais jovem desse espectro de idade, porque em outras histórias semelhantes sabe-se que as mulheres geralmente fugiam até mesmo da mesma casa religiosa para se casarem com alguém. Isso sugere que talvez elas estivessem no final da adolescência, com 20 e poucos anos. A carta do arcebispo sobre Joan foi traduzida do latim original por Paul Driberg, um dos principais especialistas em registros do Arquivo Nacional do Reino Unido, para um projeto com o Instituto de Arquivos Botterick da Universidade de York. O projeto envolve vasculhar os registros dos arcebispos de York do século XIV e publicá-los online. Gary Brannan, o arquivista de acesso do Instituto, diz que o projeto provavelmente revelará mais pessoas como Joan, cujas histórias não aparecem em nenhum outro lugar. Fazem parte das pequenas histórias, com personagens comuns que são geralmente ignoradas ou relegadas ao esquecimento.
Mas o que sabemos é que em 1318, cansada de sua vida enclausurada e isolada, Joan fingiu estar com uma doença mortal e fingiu sua própria morte, criando um boneco com sua aparência, que depois tomou o lugar de seu cadáver. Várias de suas colegas de convento a ajudaram na empreitada, ainda que não se saiba se fizeram voluntariamente ou se também foram enganadas por ela. Acreditando ou fingindo acreditar na morte da freira, suas colegas a sepultaram em solo consagrado, segundo o arcebispo Melton. Não se sabe com certeza os motivos para a fuga de Joan, mas o arcebispo escreveu que se devia aos prazeres da carne, e que por isso ela era incapaz de manter a castidade e o celibato, sendo imprópria para a ordem monástica e suas exigências de voto de pobreza. Joan talvez acabou sendo descoberta na cidade de Beverly, vivendo indecentemente com um homem, segundo o arcebispo. Melton então orientou seu retorno ao convento. Ela foi considerada uma apóstata por fugir voluntariamente de suas obrigações. Não se sabe se Joan voltou ou não para São Clemente. É possível que o arcebispo tenha considerado que ele cumpriu seu dever ao exigir que Joan voltasse sem realmente tomar medidas para garantir que isso acontecesse. E você também fugiria desse convento na Idade Média? Terminamos a aula de hoje, turma. Tchau, tchau e lavem as mãos.